Olá, bem-vindo ao nosso canal e ao quadro Descobrindo o Seu Propósito. Eu sou Narciso Montoto e hoje quero falar com você como os momentos de dificuldades e adversidades de nossas vidas podem revelar o verdadeiro propósito dela. Todos nós passamos em algum momento por grandes dificuldades, por grandes adversidades. E são em momentos assim que Deus nos revela o verdadeiro propósito de nossas vidas. Iremos ver como Deus pode usar momentos difíceis, momentos de dificuldade, para moldar a nossa vida em direção ao propósito que Ele tem para nós. Quero buscar hoje, com esse vídeo, entender junto a você como os momentos de dificuldades são úteis para nos fazer perceber o verdadeiro propósito de nossas vidas. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos lembra isto: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As dificuldades que enfrentamos podem ser usadas por Deus para nos moldar e nos guiar em direção ao propósito. Eu sempre tenho dito, ao invés de nos lamentarmos diante das dificuldades, diante dos momentos difíceis, ao invés de apenas chorarmos e questionarmos com reclamações, por que você e eu não paramos para refletir da seguinte maneira: o que este momento pode verdadeiramente acrescentar em minha vida? O que esta dificuldade, o que este momento difícil quer me dizer? Em que posso crescer? Em que posso melhorar? Os momentos difíceis, eles servem como uma prova de fogo. Os momentos difíceis, eles servem para nos moldar, para que nós possamos ficar em acordo com aquilo que eu tenho de propósito para a minha vida. São momentos difíceis que nos tornam pessoas capazes de enfrentar o verdadeiro propósito de nossas vidas. E que nós possamos entender que Deus, Ele tem um plano para nós, mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas. E aí eu quero hoje mostrar a você 3 passos importantes que vão me fazer compreender melhor o meu real propósito de vida quando eu estiver passando pelos momentos mais difíceis, quando eu estiver passando pelos momentos de adversidades, quando as dificuldades baterem a minha porta. Esses 3 passos vão ajudar você a conseguir descobrir melhor o seu real propósito de vida. Primeiro, eu quero que você entenda que as adversidades, elas vêm para moldar o nosso caráter. As dificuldades são apenas obstáculos que nós enfrentamos no decorrer de nossas vidas. E os obstáculos estão presentes para que nós sejamos capazes de superá-los. Os obstáculos se apresentam, as dificuldades se apresentam em nossas vidas para que nós sejamos capazes, para que nós sejamos treinados para superar tais dificuldades. Para que nós sejamos moldados por Deus para não desistirmos diante de qualquer coisa. Somos moldados por Deus para sempre avançar, para sempre ultrapassar os limites, para sempre vencer estes obstáculos que se apresentam. É aí que a dificuldade, ela nos molda
É aí que a dificuldade trabalha no nosso caráter, porque somos moldados para não desistir de nenhuma maneira. Somos moldados para perseverar até o fim. E as dificuldades lhe moldam para isso, porque quando você realmente descobrir qual é o seu propósito de vida, escute isso, você não vai poder voltar atrás. A única opção que você vai ter é seguir em frente. A única opção que você vai ter é ultrapassar os obstáculos, vencer as dificuldades que se apresentam. Para isso servem as dificuldades em nossas vidas, para moldar o nosso caráter e para nos preparar para receber o que de fato Deus preparou para nós. Também eu quero que você observe que existe um propósito em meio à dor. Muitas vezes é no momento de maior dificuldade, é no momento que temos as maiores dores, que Deus revela o nosso chamado e nos prepara para algo muito maior. Através de Deus moldar o nosso caráter, nós percebemos que em meio às dificuldades, Deus ele vai nos preparar para receber algo maior. E é sabendo conviver com a dor que nós vamos saber conviver com os momentos de alegria. Por mais difícil que isso possa parecer para você, se eu sei conviver na dificuldade, se eu sei vencer e ultrapassar a dificuldade, eu também saberei viver nos momentos difíceis. Porque diante disto, diante das dificuldades, e quando Deus vai moldando o meu caráter, usando as dificuldades, me fazendo vencer a dor, isso tudo vai me fazer conseguir enxergar melhor o propósito de Deus para a minha vida. Devemos buscar em Deus o entendimento de como as adversidades nos estão preparando para o propósito que Ele tem para nós. Entender isso é essencial. Como a dificuldade me está preparando para o propósito de Deus. É muito interessante, irmãos, saber que Deus tem tudo traçado em nossas vidas. É muito interessante notar o cuidado de Deus em nossas vidas, em todos os detalhes, até nas dificuldades. Então Deus, primeiro de tudo, para você descobrir o seu real propósito em meio às adversidades, você tem que perceber que as dificuldades estão aí para moldar o seu caráter. O segundo segredo aqui é que as dificuldades elas vêm para nos fazer perceber que nós devemos confiar no plano de Deus. Devemos confiar que mesmo quando as coisas estão difíceis, quando as coisas parecem difíceis, quando as coisas parecem impossíveis, Deus está no controle de tudo e tem um propósito para cada situação. É percebendo os menores propósitos, é percebendo os menores detalhes da sua trajetória, é percebendo os menores detalhes e os menores ensinamentos nas dificuldades, e os maiores também, que nós iremos desenvolver confiança no plano de Deus. E eu sempre costumo dizer, se eu nunca passei por uma dificuldade, como eu vou aprender a confiar no Deus que cuida de mim? Não se engane que a dificuldade um dia vai chegar na sua vida. Entenda que muitas vezes ela virá para que você se coloque no centro do propósito que Deus tem para você.
no centro do propósito da tua vida. E na dificuldade nós iremos aprender a confiar no plano de Deus. Deus traçou um plano para a sua vida. Você não é nenhum sem propósito. Você tem um propósito traçado por Deus. Mas na dificuldade, aprenda. Tendo o seu caráter moldado, aprenda a confiar no plano de Deus, pois Ele está no controle de todas as coisas. E, em terceiro, segredo também importantíssimo, é persistir em meio às dificuldades. Se eu não aprendo a persistir diante das dificuldades, como eu poderei tentar cumprir o meu propósito de vida? Ou você acha que cumprir e realizar o seu propósito de vida será fácil? Ou você acha que cumprir ou realizar o seu propósito de vida não terá de nenhuma maneira nunca nenhum obstáculo? Não. Para isso, Deus vai lhe treinar em meio às dificuldades. Porque você vai aprender a ser uma pessoa persistente, uma pessoa perseverante. Precisamos persistir sabendo que Deus usa todas as coisas para o nosso bem e para cumprir o seu propósito em nossa vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas boas e as dificuldades. As coisas boas e as coisas ruins. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nas adversidades devemos aprender para descobrir o nosso propósito, que Deus molda o nosso caráter, que Deus tem o controle de tudo e isso me traz confiança em seu plano e que também eu devo persistir diante de qualquer situação. Deus usa as adversidades para mudar nosso caráter e revelar o seu propósito para nós. Aleluia. Que possamos confiar em Deus e em todas as situações não nos desesperarmos, mas nos lançarmos ao cuidado do Senhor e aprender aquilo que necessitamos. Eu quero orar por sua vida nesse momento. Senhor, somos gratos a Ti, Deus, pelas dificuldades, pelas adversidades, que nos ajudam, Pai, a moldar nosso caráter e a revelar o Teu propósito sobre nossas vidas. Ajuda-nos, Deus, a confiar em Ti mediante as dificuldades que se apresentam e a sermos fortes para seguir sempre avante em nosso propósito, em nome de Jesus. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o propósito de Deus para a tua vida, deixa aqui o teu like. Também comenta aqui quão difícil é você conseguir enxergar lições em meio às dificuldades. E se você tem realmente conseguido. E também, não é inscrito em nosso canal? Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho das notificações e também compartilha essa mensagem com o máximo possível de pessoas. Lembre sempre, nada é impossível àquele que crê. Deus tem um propósito para a sua vida.